Você tem renascença, iluminismo e você tem o materialismo científico. Olha só, junto com a sua revolução tecnológica, o materialismo, né? Materialismo aqui no sentido de matéria, aquilo que é físico, né? O materialismo científico nos introduziu a um mundo completamente além da imaginação dos nossos antepassados. Aliado ao racionalismo iluminista e ao princípio da dúvida radical, né? O questionar, né? A razão agora é a juiz, ou é o juiz de todas as coisas, né? A razão agora é o Deus do ser humano. A razão agora é o padrão de todas as coisas, né? Perceba, isso é na verdade um ídolo, né? Se tornou rapidamente uma séria ameaça aos ensinos cristãos, como eles eram popularmente percebidos e praticados. Lembre-se, embora não necessariamente é o Evangelho. Lembre sempre, o Evangelho avança. Deus é quem tem a agenda da história na sua mão. O Evangelho não está preso, ele avança. Mas no tocante à eclesiologia, ou seja, ao andamento da igreja, da estrutura eclesiástica, esse pensamento acaba gerando assim um grande desafio, acaba gerando algumas dificuldades, alguns enfrentamentos, né, certo? Mas lembre-se, o Evangelho continua a avançar. Deus está no controle da história, sempre lembre disso. Considere alguns nomes e os desafios que eles representaram, né? Veja, estamos aí num período aproximadamente anos 1800 e pouco, né? Viemos cobrindo aí renascença, iluminismo, 1700 e pouco. Temos aí agora materialismo científico também aí, 1700 e pouco, 1800 e pouco, isso já é o século XIX daí. Você tem nesse momento aí, século XIX, a teoria da evolução, o evolucionismo, a seleção natural, Charles Darwin, causando grande impacto. Observe. Você tem em primeiro lugar Pierre Simon, ou seja, o Marquês de Laplace, conhecido como Laplace. Ele foi repreendido, por exemplo, pelo imperador Napoleão, e aqui é muito interessante, apenas fazendo aqui algum tipo de brincadeira, né? O que você tem aí é uma espécie de um sujo falando do mal lavado, né? Você tem aí o imperador Napoleão Bonaparte fazendo algum tipo aí de crítica ao Laplace, né? Observe, mas vale essa citação para entendermos como é que funcionava o espírito da época, ou qual era a ideia, né? Perceba, o Laplace ele foi repreendido pelo imperador Napoleão por ter excluído Deus do esquema do universo e replicou. O Laplace replicou: Senhor, eu não preciso dessa hipótese. Perceba que Deus agora é apenas uma hipótese. Agora o ser humano ele tem um ídolo, ele criou um Deus para ele mesmo, que é a razão, né? Os sentidos, a experiência, aquilo que é material, né? A própria ciência acabou se tornando um Deus. Charles Darwin, nessa mesma esteira aí você tem Charles Darwin agora. A teoria da evolução foi percebida como um desafio à ideia prevalecente de Deus como criador. Porque a teoria da evolução, na verdade, acaba tirando Deus de cena. Veja, dentro desse campo, dessa ideia, dentro desse ambiente, desse clima. Perceba, Deus nunca saiu do seu trono. Deus governa a história. Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas, por quem tudo subsiste. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Deus nunca saiu do seu trono. Lembre sempre disso, ok? Mas o que estamos colocando aqui é dentro da ideia, dentro da ideologia, dentro desse campo das opiniões. Essa é a forma de pensar e se pensa que alcançou esse objetivo, ok? Mas lembre-se, o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, está no controle da história. Mas, dentro do campo do pensamento, essa é a ideia. A teoria da evolução foi percebida então como um desafio à ideia prevalecente de Deus como Criador. Então ela tenta tirar Deus da equação, né? E aí os processos naturais então a adaptação das espécies vão então conduzindo agora o andamento da vida, né? Perceba que é a ideia de você tirar um Deus que é criador, que é transcendente, ele transcende a realidade. Esse Deus, em algum momento, conforme a palavra de Deus, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus, então, ele inicia o tempo, ele inicia o universo, ele inicia o ser humano. É Deus quem faz isso do nada, sem haver uma matéria antes, sem haver algo pré-existente.
A expressão que se usa em latim é ex nihilo. Então Deus cria a partir do nada, não havia nada. E Deus então agora passa a criar todas as coisas, dar vida, trazer a luz, e assim ele vai dando andamento à sua criação. Dentro da teoria da evolução, você tem uma espécie de uma sopa cósmica, acontece uma espécie aí de uma grande explosão, e as coisas então, por um processo seletivo, elas vão dando segmento. Perceba, é a teoria que você vai encontrar nas escolas, nas universidades. Em alguns momentos isso você vai ver respingando até mesmo dentro de igrejas. Adolescentes e jovens hoje estão totalmente bombardeados com esse tipo de ideia. Então, bastante atenção. Nós estamos falando de evangelismo e missões, mas nós precisamos entender antes o que acontece, qual é o cenário, né? Esse campo aí, essa razão, no campo aí das ideias, das opiniões. Perceba, as ideias elas têm consequências. E aí você vai ter aí os ambientes acadêmicos hoje encharcados aí com essas ideias, né? Perceba aí o que você pode observar, o materialismo científico, teoria da evolução, estão nesses ambientes. Desses ambientes acadêmicos, como universidades, vão cair em escolas, que vão cair na cabeça de jovens, que vão levar para dentro das suas casas, que vão deixar pais e mães preocupados, e isso vai dar uma confusão muitas vezes até mesmo em ambientes da igreja. Então nós precisamos realmente ter bastante atenção à realidade que nos cerca, né? Para que nós possamos realmente comunicar o Evangelho e conseguir aí dialogar no meio desse mundo que está, na verdade, tão confuso, não é verdade? Então observe. Também Karl Marx e Sigmund Freud, a influência deles aí no século XX, né? Você tem aí Marx, 1800 e pouco, né? E você tem Freud aí falecendo em 1900 e pouco. Então você tem aí século XIX, século XX. A grande influência desses dois acaba acontecendo aí no século XX, ou seja, anos 1900 e pouco. Karl Marx, com a sua ideia aí da luta de classes, né, entre o burguês e proletariado. Proletariado é a ideia do trabalhador, a classe trabalhadora. Então sempre um olhar econômico das coisas, né, essa luta de classe na ideia de Karl Marx, né, e essa utopia então econômica e social conhecida como o comunismo, que na verdade nenhuma utopia não é, na verdade é algo totalmente injusto, algo brutal, algo realmente que gera frutos como fome e morte, nada mais do que isso, né? E aí você tem Marx, você tem Freud também. A cosmovisão cristã e todas as religiões são doentias e ilusórias, né? Então esse desprezo, esse descaso à religião, a crença de que existe um Deus que nos criou, ele é real e nós só podemos pensar porque Deus é lógico, é um Deus que pensa e nos deu essa capacidade, mas há sempre uma repulsa a isso dentro desses pensamentos. Destaque, Karl Marx, ele começou como um cristão, e um cristão fervoroso inclusive, um jovem na verdade, de profundo temor a Deus, mas em algum momento, ali pelos seus 18, 19, 20 anos, ele então rompe com a fé cristã, e ele agora então resolve tentar, né, atacar o cristianismo. Ele quer se, entre aspas, vingar de Deus. Isso vai ter aí alguns desdobramentos, né? Então você tem Marx que começa como cristão, mas rompe com essa fé e passa a se tornar, na verdade, um homem totalmente inimigo da fé cristã, né? Assim como também você tem na pessoa do próprio Freud. Então você tem esse tipo de influência, né? A teoria da evolução, você tem as ideias de Marx, você tem aí o Freud com a psicanálise, você tem, na verdade, esse borbulhar de ideias, né? E essas ideias elas vão ter uma consequência, lembre-se disso. Universidades, escolas, famílias, até mesmo em algumas igrejas, né? Esses três nomes, principalmente Charles Darwin, Karl Marx e Sigmund Freud, são talvez os principais influenciadores do século XX, né? Os anos 1900 e pouco, né? Então isso é importante a gente estar consciente disso.